Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver. Estamos aqui mais uma vez para o nosso comentário do Evangelho da Noite e, como sempre, nós já começamos com uma prece. Então vamos elevar os nossos pensamentos até Deus nosso Pai e vamos agradecer pela oportunidade bendita de aqui estarmos. Vamos rogando as tuas bênçãos para esta leitura do Evangelho, que os amigos espirituais possam estar do nosso lado, nos amparando, nos auxiliando. Que o Mestre Jesus nos envolva com tua luz e com teu amor. Que assim seja. Graças a Deus. O texto do comentário de hoje é do capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração, e o item é o item 20. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Vianney, Cura de Ars, Paris, 1863. Vamos entender um pouquinho quem foi Cura de Ars. Cura, na realidade, quer dizer sacerdote. Ars, a cidade onde ele exercia o sacerdócio. O nome dele, na realidade, completo é Jean-Baptiste Marie Vianney. Ele nasceu no dia 8 de maio de 1786, uma cidade próxima a Lyon. Na sua infância, ele ajudava seu pai na lavoura e a família tinha muita dificuldade. Ele só conseguiu cursar 2 anos de estudos já na adolescência. E aí, quando ele falou para o seu pai que ele queria ser sacerdote, seu pai não gostou muito da ideia, porque seria uma mão a menos a ajudá-lo na lavoura. Mas com o apoio da sua mãe, ele conseguiu estudar. Ele teve muita dificuldade no início, do sacerdócio, porque ele não sabia muito bem o francês. Embora ele ele tivesse nascido numa cidade próxima a Lyon, mas eles usavam o dialeto regional. Então ele teve um tutor na igreja chamado Padre Balley, que o ajudou muito. Esse padre ministrava aula para ele de filosofia e de teologia, para poder ele conseguir acompanhar os estudos, né? Em 1818, ele foi designado vigário de Ars. E lá ele teve muita dificuldade, porque ele não tinha nem o que comer. Conta-nos que ele comia apenas batata cozida na água. E às vezes o que ele tinha ele ainda distribuía com as pessoas. E aí ele vem nos dar uma mensagem dizendo assim: meus bons amigos, por que me chamastes? Porque ele é evocado para ajudar na cura de uma cega. Aí ele fala: para que eu imponha as minhas mãos sobre esta pobre sofredora que está e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Eu não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que obtive e que conheceis, não as atribuí senão àquele que é o vosso Pai que está nos céus. Nas vossas aflições, voltai sempre os olhos para o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas antes fazei da minha alma doente seja curada, das enfermidades do corpo, que minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve para vós com a brancura que a possuía quando a criastes. Então a gente observa que este servo de Deus, como ele mesmo diz, que ele não consegue fazer nada sem a vontade do Pai. Nós vamos observar nesta mensagem que ele nos traz esperança, que ele nos convida à fé, mas que, sobretudo, ele dá um testemunho de humildade. Ele não consegue fazer se o Pai não autorizar que ele faça. Aqui ele já vem dizendo pra gente que nós podemos pedir para qualquer santo, para qualquer irmão que nós queremos, mas se nós não tivermos a humildade de falar direto com o Pai, sem o Pai ninguém vai nos auxiliar. E muitas pessoas acreditam que os espíritos desencarnados conseguem fazer tudo. Ledo engano. Como já dito, se não tiver autorização do Pai, não conseguem fazer.
As enfermidades do corpo geralmente são as enfermidades da alma, pois são frutos das nossas imperfeições, frutos das nossas invigilâncias, de caminhos errados que nós tomamos, e isso é preciso e importante para o espírito, pois somos imortais, e o Pai que é misericordioso, o Pai que é justo, não iria permitir que doenças se instalassem em nossas vidas se isso não fosse para a nossa melhora, se isso não fosse para o nosso crescimento espiritual, pois é para isso que nós estamos aqui na Terra, né? Sendo assim, quando há uma doença que não tem explicação para a atual existência, com certeza ela está instalada ou foi instalada numa encarnação. E às vezes não é nem numa encarnação tão próxima, pode ser numa anterior ainda. É que às vezes nós temos tantas dívidas a serem quitadas, né? Que precisamos reparar o que nós fizemos, que numa próxima existência talvez não dessemos conta. Então o Pai nos faz como se fosse um carnê. Vamos pagando aos poucos, vamos quitando aos poucos, melhor dizendo, para não sobrecarregar tudo, né? Portanto, a resignação é a palavra-chave. Nos momentos que estamos sendo testados, nos momentos de tormenta, nos momentos de dificuldade, para aqueles que já detêm um pouco mais de conhecimento, dizemos que é o momento do testemunho, né? É o momento quando nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós estudamos. E Vianney pede para que seja feita a prece. Então, é para que se preste atenção naquilo que está sendo pedido. E como já dito, a prece ela tem que vir do fundo do coração, tem que vir do fundo da alma, né? E na prece ele diz que a alma doente seja curada antes da doença do corpo físico, porque é através da prece que nós renovamos as nossas energias, é através da prece que nós nos ligamos diretamente com o Pai. E se o Pai permitir, os seus emissários podem agir. Se Ele não permitir, se nós olharmos um pouco para trás, nós vamos ver quanto mal nós já fizemos com relação ao nosso corpo. Quantas vezes não conseguimos ver as belezas com os nossos olhos? E Vianney chama a atenção quando diz que os que são privados da visão devem considerar como bem-aventurados da expiação, pois estes conseguem enxergar a vida espiritual melhor do que os que têm a visão, pois que esta anomalia é do corpo físico. As pessoas que são privadas na realidade da visão, elas podem desenvolver outras habilidades, elas podem ser mais sensíveis, né? Então temos tanto isso na nossa história, pessoas que às vezes não conseguem enxergar, que conseguem sentir muito mais a dificuldade do outro, pessoas que não têm os pés, as mãos, conseguem fazer verdadeiras obras esculturais. Existem inclusive os pintores, né, de boca, que eles não têm os membros, mas eles conseguem se expressar de uma outra forma. E as pessoas portadoras de alguma dificuldade, geralmente elas conseguem trabalhar muito melhor nelas a tolerância, a paciência, né? E assim, mais uma vez, a palavra que se usa é a resignação, ou seja, a submissão à vontade divina. E ainda precisamos observar que o Pai, ele não nos dá, ele não nos pune. Na realidade, né, na maioria das vezes somos nós que nos punimos. As enfermidades se instalam para que nós possamos observar e não cometermos os erros que nós já fizemos no pretérito. E tudo que nos acontece, tudo, é para um bem que virá lá na frente. Hoje podemos não ter esta consciência, mas tudo é para um bem melhor, para um bem maior.
Se nós observarmos ainda, tudo há um planejamento. Nós não temos hoje, diante do véu do esquecimento, nós não temos essa consciência, mas com certeza tudo que nós passamos teve a nossa concordância. O problema é que quando chegamos aqui, nós não nos lembramos e achamos que tudo é uma obra do acaso, que tudo Deus está nos punindo. Mas se nós tivermos um pouco de fé, trabalharmos em nós esta consciência, trabalharmos em nós essa fé, nós vamos ver que tudo lá na frente será mais fácil, mais leve, né? Então, nós nos comprometemos nisso quando estamos lá na erraticidade, chegamos aqui e nos esquecemos. Então, vamos ver o que a questão 258 do Livro dos Espíritos nos diz na escolha das provas. Kardec pergunta aos espíritos: no estado errante, antes de começar nova experiência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? E os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero das provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre arbítrio. Tá vendo? Olha a resposta dos espíritos. Portanto, filhos ainda rebelde que somos, pedimos a cura de algum mal que nos acomete. E se isso não acontece, nos revoltamos contra Deus, entendendo e falando que o Pai é injusto, que os outros têm tudo e que nós não temos nada. Mas nós temos que não temos nem o essencial, não temos a saúde. Mas ao invés de ficarmos blasfemando, ao invés de ficarmos reclamando, que tal se nós pedíssemos forças, coragem, fortalecimento, né, para que pudéssemos ou que possamos suportar as dificuldades? Eu tenho certeza absoluta que além dessa ajuda vir do Pai, esse peso se tornaria bem mais leve, bem mais fácil, vamos dizer assim, né? E ainda no final dessa mensagem, Vianney pede para que a sofredora ora e espere. Ele fala assim: e agora, em algumas palavras para ti, minha pobre sofredora, espera e tem coragem. Se eu te dissesse: minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficarias alegre? E sabe se esta alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus, que a felicidade tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido em teu favor. Mas, por tua vez, ora e, sobretudo, pensa em tudo o que venho dizer-te. Então, aqui, esse grande amigo, Vianney, ele está consolando essa pobre moça, dizendo para ela: ora, espere, o Pai não nos abandona, o Pai não nos deixa sozinho nunca. Tenha paciência, se conforme um pouco com essa situação, porque tudo aqui é muito passageiro. Aproveite esta prova para você ter algum aprendizado. Aproveite essa prova para o seu crescimento. Aqui ele está dizendo para que ela se console, né? Para que ela tenha um pouco de resignação, seja resignada com essa prova. E a doutrina espírita, ela também nos consola quando ela diz para a gente que tudo que nos acontece tem uma razão de ser, que nada é o acaso, que o acaso não existe, que o Pai só quer o nosso bem. E à medida que vamos crescendo espiritualmente, vamos tendo isso com muito mais clareza. E assim, cada vez mais gratos nós seremos ao Pai. Esse Pai de amor, esse Pai de justiça, esse Pai de bondade. Porque Ele nos dá
tantas oportunidades de nós refazermos o caminho por onde nós saímos, por onde nós nos desviamos. E às vezes, quando essas dificuldades, quando essas asperezas nos visitam, como filhos rebeldes que ainda somos, como já dissemos, Ele não nos deixa órfãos, não nos deixa. Ele está sempre nos amparando. O Mestre Jesus veio aqui e nos trouxe tantos ensinamentos para que nós pudéssemos suportar estas dificuldades, para que nós saíssemos daqui vencedores. E nós ainda não sabemos trabalhar esse nós. Que bom que hoje nós podemos já nos reunir e conversar a respeito disso. Então, que o Pai, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, possa estar sempre do nosso lado e que nós possamos ver as dificuldades que nos acontecem como crescimento para nós enquanto espíritos, para crescimento para nós, para quem sabe um dia chegarmos perto dele. Ele mesmo disse: nenhuma ovelha se perderá do rebanho do Pai, né? Mestre Jesus esteve aqui e nos disse. E agora nós ainda estamos tateando nesse caminhar, mas que a paz do Mestre Jesus e que Deus nosso Pai possa nos auxiliar diante das nossas dificuldades e possamos compreender cada uma delas. E agora, para a gente encerrar, nós vamos fazer a nossa prece. Vamos dizendo ao Pai, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, diante da leitura da noite. Pai amado, nos auxilia a compreender as nossas dificuldades, que possamos, Senhor, sairmos daqui muito mais fortes do que quando aqui chegamos. E vamos aproveitando esta oportunidade bendita que o Senhor está nos concedendo e vamos pedindo pelo nosso planeta, que as nossas vibrações possam chegar em cada lar onde há um sofrimento, e especialmente agora, Senhor, diante desta pandemia que se encontra instalada, mas que a Tua luz ilumine cada um de nós, ilumine o nosso Brasil e nos fortaleça sempre na fé. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Um beijo a todos.